Direitos e deveres individuais e coletivos. O STF fixou o entendimento de que é constitucional a Lei de Proteção Animal que, para resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Esse foi o resultado do julgamento do RE 494.601/RS, em que o plenário aprovou tese em repercussão geral nesse sentido, reproduzida também no informativo STF 935. A lógica do precedente é justamente a compatibilização entre a proteção da fauna e a liberdade religiosa, sem reconhecer inconstitucionalidade automática pelo simples fato de haver sacrifício ritual, desde que inserido na prática religiosa protegida pela Constituição. Destaque de jurisprudência, STF súmula vinculante 11, o uso de algemas só é lícito em casos de resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia, com justificativa da autoridade. Súmula vinculante 14, a defesa tem direito de acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório. Súmula vinculante 25, é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Tema 280, repercussão geral, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, inclusive à noite, quando houver fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. Tema 990, repercussão geral. O STF considerou constitucional o compartilhamento, para fins penais, de relatórios de inteligência financeira da UIF/COAF da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal com os órgãos de persecução penal, nos parâmetros fixados pela Corte. STJ súmula 227, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Súmula 403, independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem com fins econômicos ou comerciais. Informativos recentes do STJ sobre inviolabilidade domiciliar. O ingresso em domicílio exige fundadas razões objetivamente demonstráveis, sem isso, a prova obtida é ilícita. Informativo/STJ sobre sigilo bancário. O sigilo bancário é tratado como direito fundamental ligado à intimidade e ao sigilo de dados, e não se admite sua quebra como mera medida executiva atípica para satisfação de crédito privado. Organização político-administrativa. O acórdão do Tribunal de Justiça que denega habeas corpus pode ser impugnado por recurso ordinário constitucional ao Superior Tribunal de Justiça, porque a Constituição prevê essa competência quando o HC é decidido, em única ou última instância, pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e territórios, desde que a decisão seja denegatória. No caso da questão, o habeas corpus foi julgado pelo Tribunal de Justiça e a ordem foi denegada. Essa hipótese se enquadra no art. 105, segunda, a, da Constituição, que atribui ao STJ o julgamento do recurso ordinário em habeas corpus contra decisões denegatórias proferidas pelos tribunais estaduais. Já o STF só atua, nessa via recursal, em habeas corpus decididos pelos tribunais superiores, o que não é o caso. Destaque de jurisprudência, STF súmulas SV 38/súmula 419 do STF, o município pode fixar o horário de funcionamento do comércio local, desde que não contrarie leis estaduais ou federais válidas. Súmula vinculante 46, a definição de crimes de responsabilidade e das regras de processo e julgamento é de competência legislativa privativa da União. Temas de repercussão geral. Tema 656, é constitucional o exercício, pelas guardas municipais, de ações de segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública. Tema 145, o município pode legislar sobre meio ambiente com a União e o Estado, no limite do interesse local e desde que haja harmonia com as normas superiores. Tema 1001, trata dos limites da competência legislativa municipal em matéria de contratação pública e da incidência da vedação constitucional ao nepotismo. Tema 559, a SC 57/2008 convalidou o desmembramento municipal realizado sem observância do art. 18, 4-O, da Constituição. Tema 1192, discute a constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura. Informativo STF 11662025, reforça a discussão sobre guardas municipais, com destaque para a competência legislativa local e o exercício de policiamento ostensivo e comunitário. Informativo STF 19222025, traz item de organização político-administrativa sobre criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Informativo STF 12102026, afirma ser inconstitucional norma municipal que invada a competência privativa da União sobre comércio interestadual e normas gerais de produção e consumo ordem social. O STF, no tema 832 da repercussão geral, firmou que o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente o direito fundamental de acesso à informação e obter diretamente do chefe do Poder Executivo informações e documentos sobre a gestão municipal. A divulgação de informações não depende da ciência ou autorização da mesa diretora da Casa Legislativa. Por isso, o indeferimento do prefeito com base em suposta ilegitimidade de João está incorreto, e o mandado de segurança deve ser julgado procedente. Destaque de jurisprudência, saúde. STF tema 793, responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde. STF tema 500, o Estado não é obrigado a fornecer medicamento experimental ou sem registro na Anvisa, como regra geral.
STF tema 1234, discute a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal em ações sobre medicamentos registrados na Anvisa, mas não padronizados no SUS. STJ súmula 608, aplicar-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo autogestão. STJ súmula 609, é ilícita a negativa de cobertura por doença pré-existente sem exame prévio ou prova de má-fé. Educação. STF tema 548, o Estado tem dever de assegurar creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos. STF tema 822, não há direito público subjetivo ao homeschooling sem previsão legal. STF tema 1218, trata do piso nacional do magistério. Meio ambiente. STF tema 999, a reparação civil por dano ambiental é imprescritível. STJ súmula 618, em ações de degradação ambiental, cabe inversão do ônus da prova. STJ súmula 623, as obrigações ambientais têm natureza propter rem. Previdência e alimentos. STF tema 1102, revisão de benefício previdenciário pela regra do art. 29 da Lei 82131991. STJ súmula 336, a renúncia anterior aos alimentos não impede, em certas hipóteses, a pensão por morte. STJ súmula 340, a lei aplicável à pensão por morte é a vigente na data do óbito. STJ súmula 358, cancelamento de pensão alimentícia de filho maior depende de decisão judicial. STJ súmula 621, decisões sobre alimentos retroagem à citação, com vedação de compensação e repetibilidade. Assistência social / entidades beneficentes. STJ súmula 352, a obtenção ou renovação do SEBAS não dispensa o cumprimento de requisitos legais supervenientes. Importante, nas provas da FGV, costuma cair a distinção entre dever estatal e direito subjetivo em saúde e educação, além da cobrança literal de súmulas em previdência, alimentos e meio ambiente.